Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior da Assembleia de Deus em Vila Gomes, Rua Tomás Lupo 17. Estou gravando agora a aula de número 12, a penúltima aula na lição que estamos estudando nesse trimestre na sala de adultos. Já estudamos acerca do livro de Ruth e agora estamos analisando em profundidade o livro de Esther, ok? Temos chegado agora a esse momento decisivo em que será ministrado o segundo banquete a convite da rainha Esther, a estratégia que foi trazida por ela para poder aproximar o rei e também Amã, e assim fazer a denúncia com relação aos planos sórdidos de Amã de praticar o genocídio contra o povo judeu, ok? Então agora Esther fará essa comunicação e isso vai acarretar em duras consequências para Amã. Então nós temos agora, quando eles conseguem virar a mesa, né? Eles conseguem de fato reverter essa situação por meio de toda a sabedoria que Deus deu a eles. A Mardoqueu, que foi firme e conseguiu convencer a rainha Esther com relação à gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo, bem como Esther, que corajosamente se posiciona e agora vai perante o rei para primeiro ser recebida por ele, mesmo sem ter sido convidada. Uma vez que ela consegue ser aceita por ele na audiência diante do trono, certamente Deus tocou no coração do rei e recebeu a rainha Esther de forma amigável. Agora Esther fez o convite, o primeiro banquete já aconteceu. Amã acreditava estar tendo um upgrade na sua carreira, vamos dizer assim, né? Uma aproximação ainda maior do rei e da rainha, participando de momentos íntimos como esses banquetes particulares. E nesse segundo banquete agora, ele terá essa terrível surpresa, né? Já houve aquela situação em que ele foi humilhado pela poderosa mão de Deus, que fez com que ele honrasse Mardoqueu, a quem ele estava perseguindo. Ele constrói a forca e agora haverá o desfecho de toda essa situação. Então estamos na lição de número 12, lição a ser ministrada no dia 22 de setembro de 2024, se Deus permitir. O título: O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Denúncia e Livramento. Dando sequência, vamos então para a leitura dos textos, para começarmos a analisar e fazer alguns comentários relacionados à própria lição, ok? Então o título, como eu já mencionei, O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Denúncia e Livramento. O texto áureo nos diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer ou inclina. Provérbios 21, 1. Foi de fato isso que aconteceu neste caso, o caso em que Esther necessitou entrar de forma bastante ousada, sem ter sido convidada pelo rei, correndo o risco de sua própria vida, mas ela vai então à sua presença, confiando que Deus iria intervir, tanto que se aplicou em jejum e oração, ela, as moças que a acompanham, Mardoqueu e todos quanto Mardoqueu pôde envolver nesse ato de consagração, para que pudessem então lograr êxito nessa iniciativa. E de fato Deus operou maravilhas. Deus estendeu sua mão e inclinou o coração do rei aos seus propósitos, tanto que o rei foi favorável e agora o rei está sendo trazido, né, para essas conferências aí, nesses banquetes. Esther trouxe na primeira ocasião, não tocou no assunto, apenas confraternizou entre eles, manteve ali um clima amigável, e agora Esther de fato vai colocar tudo na mesa, vai colocar tudo de acordo com a sua realidade, para que o rei esteja muito bem ciente com relação aos planos de Amã e assim possa ser favorável à petição de Esther e trazer livramento ao povo de Deus. Então Deus trabalha de maneira extraordinária. A verdade prática: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então não é incorreto reconhecer
cada autoridade dentro de sua atribuição, cada autoridade dentro de sua alçada de poder, mas seria incorreto submeter-se a elas de uma forma absoluta, sem levar em consideração que Deus está acima de todas elas, que Deus está acima de todos nós. Então, mesmo que haja autoridade na fala do médico, na fala do juiz, na fala das autoridades policiais, na fala das autoridades acadêmicas, sim, nós temos que respeitá-los dentro das suas atribuições, mas todos eles têm que silenciar diante da voz do Todo-Poderoso, diante da sentença divina, diante da ordenança de Deus. Então, mesmo respeitando as autoridades dentro das suas alçadas, dentro das suas atribuições, nós recorremos a Deus como sabendo que Ele está acima de todos. Recorremos a Deus como última instância. A nossa última instância não é o juiz, nem o médico, nem o professor, nem o cientista. Nossa última instância é aquele que está sentado num trono de glória, e ele dá a sentença final, ele dá o direcionamento a todos os fatos e eventos da história, ele governa a história. Então é nessa situação em que Esther recorre ao rei, mas só recorre ao rei diante da situação na qual primeiro recorreu a Deus, ao Todo-Poderoso, para que este tomasse a frente de toda a situação e conduzisse tudo a bom termo, de modo que o seu nome venha a ser glorificado. E nós vemos então o êxito obtido aqui por Esther e Mardoqueu nessa situação de grande risco para todo o povo judeu, ok? As leituras que são sugeridas aqui, a leitura diária. Para segunda-feira foi Esther 6,14. Amã é levado apressadamente para o banquete preparado por Esther. Terça-feira, Esther 7,2. A rainha Esther ofereceu um banquete denominado de banquete de vinho. É interessante essa situação aqui de Mardoqueu, é levado apressadamente para o banquete, porque demorou bastante tempo até que a justiça viesse a ser feita. Então, durante muito tempo, Mardoqueu permaneceu à porta do palácio, recebendo o ódio por parte de Amã, e sabendo de toda a sua maledicência, toda a sua maldade, como ele tramava trazer a destruição sobre todo um povo, devido ao ódio, à raiva que ele tem para com Mardoqueu, diante da sua atitude corajosa de não se inclinar diante de homens, só se inclinar diante de Deus, do Todo-Poderoso. Demorado, por meio do qual Mardoqueu espera a justiça divina, mas quando a justiça divina entra em ação, ela desencadeia-se de modo bastante rápido. Vemos que em poucos momentos Amã vai de uma situação de extrema vantagem e arrogância para uma situação de desgraça, destruição e juízo por parte de Deus. Então, de um dia para outro, em um momento, desencadeou sobre ele o juízo divino. E aquele que estava tão firme da sua posição agora foi terrivelmente condenado. Quarta, Esther 7, 4 ao 6. A rainha Esther denuncia Amã e todo o seu plano ao rei Assuero. Na quinta-feira, Esther 7, 7 e 8. A ruína de Amã é inevitavelmente confirmada. Na sexta-feira, ele sugere Esther 7, 9 ao 10. Conferir também Provérbios 22. A reação física e verbal de Assuero vista como o terror de Amã. Sábado, Lucas 12 e 2. Não fica oculto diante do Deus Todo-Poderoso. Nada fica oculto ou encoberto diante do Deus Todo-Poderoso, ok? Então você tem essa verdade universal, né? Todos estão a par dessa verdade, que nada fica oculto diante do Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe está em Esther 7, 1 ao 10. Livro de Esther, capítulo 7, versículos 1 ao 10. O texto nos diz: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? O que ele já havia perguntado desde antes, né? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará, né? Se fará. Então essa aqui é
um modo de dizer, né? Um modo de falar. Então é um exagero, né? E disse: Desse-me a minha vida como minha petição. Olha só, isso aqui chama atenção. Isso aqui vai a Almeida Revista Corrigida. Então você tem essa linguagem bem antiga, nessa estrutura de texto bem antiga. Desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo com o meu requerimento. Interessante, né? Como ela vai colocar isso aqui de uma forma bastante grave, a trazer toda a seriedade, né? A trazer todo o impacto. Então essa petição o rei coloca numa situação tão agradável para que ela tenha liberdade de fazer o seu pedido, para que ela não se acanhe, peço que lhe vier ao coração. O rei está tão agradado dela, o rei está tão feliz participando daquele contexto leve, íntimo. E ela então apresenta a situação da maneira como tem que ser apresentada, a seriedade que ela requer. Desse-me a minha vida como petição. Quem está colocando a vida da rainha em risco? Quem teria a tamanha audácia de oferecer risco à vida da rainha, aquela que está ao lado do rei? Quem desafia então o poder do rei? Quem desafia a segurança que o rei pode fornecer à sua própria rainha? Porque ela está pedindo a sua vida como petição. Por que a vida de seu povo como requerimento? O que isso significa? Então a petição teve um impacto necessário, um impacto suficiente. Isso é interessante para observarmos pessoas que têm a paciência de esperar o momento certo das coisas acontecerem, como elas acabam desencadeando da maneira como tem que ser e causando o impacto que tem que causar. Então Esther soube o momento certo de apresentar a sua petição e a maneira certa como apresentá-la, e isso pode trazer o resultado eficaz. Então Deus nos dê sabedoria para também conduzirmos as nossas situações dessa maneira, para que venhamos a agir com seriedade naquilo que estamos fazendo para Deus e para que venhamos saber o tempo certo e a maneira certa de apresentar todas as coisas. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo. Olha que coisa terrível. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo. E Amã sem entender nada. E Amã sem entender nada diante daquela fala. Chocado, pasmo, perplexo diante daquela daquela fala, né, de Esther. Para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servos nos vendessem. Se por servo nos vendesse, se fôssemos feitos de escravos, porque escravos eles foram no Império Babilônico. O Império Babilônico ruiu e agora eles são súditos do Império Persa. Ciro proclamou a liberdade dos povos. Então eles tinham uma política diferente, né? Eles concediam liberdade aos povos para reconstruírem suas nações, viverem de acordo com seus costumes e suas religiões, e vigiavam de perto por meio das satrápias, que eram como que províncias do Império Persa, onde tinha um sátrapa que era um observador central do Império. E este então mantinha a paz nessas províncias, né? Então eles eram súditos do Império Persa naquele contexto, né? Só que aí ela fala: se ainda nos vendessem como escravos, né, como servos, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Bem, ela sabe o seu valor. Muito bem, ela sabe o seu valor. Quem pagaria, né? Quem recompensaria a perda do rei? A mim, perder a mim. Então falou o rei e disse a rainha Esther, não somente ela, mas o povo, né? O povo de Deus, o povo que tem abençoado o Império Persa, vivendo tranquilamente, trabalhando, pagando suas contas, sem fazer arruaça. Então o povo de Deus. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o inimigo é este mau Amã, este homem mal intencionado, né? Este homem mau. Então Amã se
perante o rei e veio diante dele um homem tão seguro, tão arrogante, tão cheio de si, e agora se vê perturbado. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como consertar a situação, e na tentativa de consertar, ele vai piorá-la terrivelmente. Então isso que a gente vai ver no prosseguimento aqui. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. Saiu. O homem não aguentou ficar ali naquela situação e foi lá fora. Foi tomar um ar, foi respirar. Aí Amã vai se enrolar de vez. Vai fechar, vai apertar o laço sobre ele mesmo. E Amã se pôs em pé pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Agora a coisa ficou feia. Tava ruim, agora ficou pior. Como diz aquele meme. Agora ficou muito pior, porque o rei vai interpretar da maneira como bem entender aquilo que ele está vendo. Amã se levanta, começa a tentar clamar pela sua própria vida, e não somente isso, ele se prostra sobre o leito sobre o qual estava reclinada a rainha. Daqui a pouco eu vou trazer um material que fala um pouco mais sobre esses hábitos, esse contexto do povo persa. Eles estavam reclinados sobre divãs ali durante aquela refeição agradável, tá? Amã tinha caído sobre o leito em que estava Ester. Agora ficou. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta festa? Queria violentá-la diante de mim, estuprá-la na minha presença? Talvez ele tivesse chegado a esse nível de pensamento, de desespero, de interpretação diante da cena que ele vê. Olhando o homem tentando clamar pela sua vida, ele se reclina para falar, para se humilhar diante de Ester, mas isso é interpretado pelo rei como o homem avançando para cima dela, indo para tentar talvez forçá-la, tá certo? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim, nesta casa, diante dele, na presença dele? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Isso aqui também tem uma simbologia, tá? Isso aqui tem uma simbologia importante. Eu vou trazer daqui a pouco um material que vai elucidar isso aqui. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também, isso aqui eu acho impressionante, porque talvez um amigo, né? Um colega de Amã com quem ele comentasse algumas coisas dos seus planos, desse risada junto com ele e tal. Mas quando chega nessa hora, aqueles que parecem amigos que planejam males ou que falam de perversidades acerca juntamente com eles, são os primeiros a afundá-lo mais no poço, a afundá-lo mais no buraco, a denunciá-lo e a apresentar diante do rei tudo aquilo que ele havia planejado. Eis que também, porque o rei não tinha conhecimento disso aqui, ó, forca, ele não tinha conhecimento disso, mas a Arbona trata de trazê-lo ao conhecimento acerca dessa estratégia de Amã para com Mardoqueu. Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, ele traz todos os detalhes. A forca tinha 50 côvados, foi feita por Amã para enforcar Mardoqueu, aquele que falou bem, né, ao rei, aquele que denunciou os que queriam matar o rei, aquele mesmo. Então ele trata de trazer não somente os erros cometidos por Amã, mas os benefícios que tinham sido feitos por Mardoqueu. Ele reforça o argumento. Que falara bem do rei está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. A forca que ele construiu para Mardoqueu serviu para enforcá-lo. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou somente com esse ato, no qual Amã, planejador do genocídio dos judeus no Império Persa,
e especificamente da morte humilhante de Mardoqueu, na forca que ele mesmo construíra, foi enforcado nela. O edito do rei não pode ser revogado, a palavra do rei não volta atrás. Então será promulgado um novo edito no qual os judeus são autorizados a se defender de ataques. Então, aqueles que quiserem se aproveitar daquele edito para tentar atacar, agora sofrerão resistência. Não será mais feito de uma forma facilitada, mas será oferecido resistência. Então isso meio que equilibra as situações e em muitas situações anula mesmo, tá certo? De modo que é um remédio, né, para sanar aquela maldade trazida por meio da estratégia de Amã, ok? O material que eu quero trazer de contribuição é esse aqui, ó. Manual de Discernimento Bíblico de Harold L. Willmington, tá? Tem um manual dele de estudo das Sagradas Escrituras pelo método teológico, pelo método cronológico. E também tem esse comentário bíblico, é um comentário bíblico bastante conciso, tá? Então, um comentário pequeno, tá aqui, ó, bem conciso, bem direto. Ele não expande muito, ele é mais direto. Então você tem aqui uma ferramenta boa, porque ele pode trazer alguma contribuição, elucidar alguns pontos que você talvez não tenha percebido e assim contribuir com o seu entendimento. E ele não é tão extenso, então você tem comentários mais técnicos, como por exemplo o comentário de Champlin. Deixa eu ver se consigo mostrar. De Champlin, tá aqui, ó, embaixo. Comentário de Champlin, ó a extensão dele, ó o tamanho. Porque esse é um comentário enorme, né, gigantesco. E esse aqui é o comentário de Willmington, Manual de Discernimento Bíblico, e ele é bem mais conciso, né? Bem mais resumido. Então esse comentário aqui ele pode ajudar em muitas ocasiões em que você quer apenas alguma elucidação breve sobre um texto, e ele então pode trazer essa contribuição. Um comentário muito bom. Desde que eu adquiri, eu sempre gostei muito de consultá-lo. Esther 7, 1 ao 10. O pedido de Esther e o enforcamento de Amã. É a página 317 no Manual de Discernimento Bíblico de Harold Willmington. Finalmente, em seu segundo banquete para Xerxes, ele chama aqui de Xerxes, e Amã, Esther contou ao rei sobre o plano contra o seu povo e pediu a ele que fizesse algo para salvá-los. Quando ela revelou que Amã havia instigado o plano, Xerxes ficou furioso. A ira do rei foi ainda mais acesa por uma coincidência mal interpretada. 7, 7 a 8. É isso aqui, ó. 7, 7 a 8. Esse trecho aqui, tá? Então essa situação aqui. Esse aqui vai ser melhor descrito no comentário histórico-cultural, que eu também vou ler, tá? Então eu vou trazer também essa contribuição do comentário histórico-cultural. E pela notícia de que Amã construíra uma forca para Mardoqueu, ele imediatamente ordenou que o próprio Amã fosse enforcado nela. A ira de Xerxes ao ouvir que Amã instigara um plano contra os judeus, 7, 6 ao 7, contrasta com a sua atitude anterior de despreocupação em relação aos planos de Amã. 3, 8 ao 15, também estudado, né, durante essa análise que fizemos sobre o livro de Esther. Então ali você via alguém que entregou a Amã grande confiança e não analisava de forma mais específica suas decisões. Então Amã, ele constrói ali uma falácia, alegando para o rei que se tratava de um povo que não cumpria suas ordens. Então ele colocou dessa maneira, sendo que a ordem que estava sendo descumprida era por Mardoqueu em relação a inclinar-se perante Amã. Essa era a ordem descumprida. Uma lei promulgada para benefício próprio de Amã, uma lei completamente injusta, que não fazia nenhum sentido. Essa era a lei descumprida, só que Amã, ele aplica ali uma falácia. Ele diz que um povo descumpridor das suas leis, como se fosse um povo totalmente rebelde, que não cumprisse nenhuma lei, tá certo, do Império Persa, o que era mentira. Era mentira. Havia um descumprimento, sim, dessa lei injusta, e por parte de Mardoqueu, ok?
O rei talvez tenha suposto equivocadamente que Amã sabia que Esther era judia e que o massacre proposto era um plano contra ela. Então você tem a situação na qual Amã vai planejar isso, esse ódio dele em relação a esse povo. Então você vê um antissemitismo, né, já presente ali. Então Amã tem esse ódio para com todo o povo, mesmo tendo sido afetado pela atitude de um dentre aquele povo, né? Então Mardoqueu não se inclinava diante dele, conforme aquilo que foi ordenado. Mardoqueu entendia que essa lei era injusta, que ele não deveria cumpri-la. Só que Amã, ao direcionar a sua retaliação, é contra todo o povo. Você tem essa situação, conforme descrita no segundo banquete, em que as verdades são colocadas na mesa. A situação torna-se muito grave para Amã e ele tenta desesperadamente revertê-la, mas isso, na atitude de tentar se humilhar diante da rainha e clamar, né, por misericórdia, aquilo é visto pelo rei de uma forma equivocada, porque a intenção não era estuprar, a intenção não era forçar a rainha Esther, mas sim se humilhar diante dela para buscar socorro. Só que aquilo é visto pelo rei de outra maneira. E o rei, já motivado pelo ódio, e ainda mais quando sabe acerca dos planos de Amã, a forca que havia construído para enforcar Mardoqueu, ele vai cumprir então sobre ele, né, toda essa sentença de destruição, tá? E vai promulgar posteriormente um édito que vai equilibrar a situação dos judeus em relação ao édito que foi incentivado por Amã, que colocou até dinheiro, né, para convencer o rei do cumprimento daquele édito de destruição do povo. A queda de Amã 7, 1 ao 10, agora é o comentário histórico-cultural. Comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, tá? Comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, Vida Nova, editora Vida Nova. Página 636, olha só o que nos diz. Jardim do Palácio. Este banquete provavelmente foi oferecido no mesmo local do banquete do capítulo 1. 7, 8. Assento onde Esther estava reclinada. O texto que está grifado em tela. Os persas costumavam reclinar-se em divãs enquanto tomavam as refeições. Amã, desesperado, violou um rígido protocolo que estabelecia regras para qualquer pessoa que se aproximasse da rainha. Se alguém fosse encontrado no mesmo divã em que um membro do harém estivesse reclinado, as consequências seriam terríveis. Na Assíria do século XI, o protocolo estabelecia que as pessoas deveriam manter a distância mínima de 7 passos de um membro do harém. 7 passos de um membro do harém. O harém do rei, ok? Então, a esposa, as concubinas, as demais esposas do rei, os membros do harém deveriam se manter distância. E a mãe estava reclinado sobre, tá certo, o divã. Então, no seu desespero, né, de clamar por misericórdia, talvez tentar agarrar o pé dela para, né, clamar por misericórdia. Cobriram o rosto. Aqui, ó, que eu grifei para vocês, ó. Cobriram o rosto. Isso aqui também tem um sentido. Os gregos e romanos geralmente cobriam a cabeça dos criminosos condenados à morte. Uma vez que isso foi feito, a sentença está selada, ele foi condenado à morte. Mas se fosse o caso aqui, a palavra usada seria a cabeça e não o rosto. Na elegia assíria, cobrir o rosto era uma forma de tratamento concedido aos mortos, visto que o enforcamento era considerado um procedimento dispensado ao cadáver e não uma forma de execução. Veja comentário 2:23. O fato de Amã ter o rosto coberto pode ser um indício de que teria morrido. O rei não emite uma sentença de morte. Interessante, né? Essas informações aqui então trazem essa possibilidade de que talvez estivessem falando já de um homem morto ali, que ele teria já morrido ali, talvez. Então você tem talvez um enforcamento posterior, somente uma forma de aumentar a sua humilhação, de expor ele publicamente.
mas talvez já estejamos falando de um homem morto aqui, nessa cena ainda. Ok? Então, de acordo com esses dados, né, trazidos aqui pelo comentário histórico-cultural. Então isso é análise de contexto, viu? Isso aqui é a crítica histórica, né? Então, contribuições da arqueologia, da história, da cultura, do contexto de época. A introdução nos diz o seguinte, veja só. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. Isso aqui já deveria ter falado veementemente a Amã, se ele quisesse ouvir. Que a situação está sendo completamente alterada. Ainda houve aquela fala da mulher dele. Deus usou aquela mulher para falar a ele, tá certo? Para trazer a ele a realidade das coisas. Então assim, Deus ele dá sinais. Ele de fato fala com a humanidade, fala com as pessoas, dando-lhes oportunidade de arrependimento. Só que as pessoas muitas das vezes estão obstinadas no seu desejo sádico, né, de vingança, de poder, de agressividade, de violência. Então elas não ouvem, elas não estão suscetíveis a ouvir a voz de Deus, que fala de diversas maneiras, de diversos meios, tá certo? As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já pronunciavam sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Veja, o banquete é a denúncia, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Essa era a sua demanda. Ele havia preparado tudo e essa era a sua demanda, conseguir a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Ele preparou tudo, mas ele não pode executar. Ele precisa que seja autorizado. Certamente seria. O rei confiava plenamente em Amã e não se importava muito com quem era Mardoqueu, mesmo Mardoqueu tendo ajudado a salvar sua vida. Ele não se importava muito com quem era Mardoqueu. Amã era privilegiado em relação a essa situação. Isso nos fala muito sobre uma certa situação que todos acabam vivenciando, de estarem numa situação em que não são necessariamente privilegiados em relação às autoridades. Isso é muito comum. Então muitas das vezes você está servindo a Deus, mas você não é íntimo de alguém que tenha liderança e que tenha poder e que tenha palavra de autoridade. Mas isso não necessariamente significa que você não terá justiça. Isso não significa que você não será reconhecido, porque vai depender da sua postura. A postura de Mardoqueu foi confiar em Deus. A postura de Mardoqueu foi instigar Esther a confiar em Deus. E a postura de Esther foi confiar plenamente em Deus e ter coragem. E quando assim agiram, Deus agiu em prol deles. E agora o privilegiado teve que ser humilhado. E o esquecido foi honrado. E tudo isso acontece por causa da mão de Deus trabalhando em prol daqueles que confiam nele. Daqueles que o obedecem, daqueles que de fato se submetem a ele como seu Senhor. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seus desafios pelas ruas de Suzã. Impensável. Deus faz coisas que nós não imaginamos que possam ser feitas. Deus nos surpreende de maneiras que nós jamais poderíamos imaginar, tá certo? Pelas ruas de Suzã, em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Pronto, a coisa se desenrolou de uma maneira muito rápida, de modo que Amã tomou uma pancada e em seguida já foi arrastado para ir para o banquete esse que ele achava que seria um momento agradável, um momento favorável, mas que era agora sim o fundo do poço, onde ele ia de fato ser exposto diante do rei e ia ser sentenciado, e onde ele ia encontrar a morte. A mãe estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. A pessoa confia que Deus não está vendo. É isso que eu vejo nessa lição. Veja, presta atenção.
As pessoas confiam que Deus não está vendo, as pessoas confiam que Deus não está se importando, que Deus não está nem aí. Muitas das vezes as pessoas são deístas, acham assim, existe o Deus, mas ele não se importa, ele é transcendente, ele está longe, ele não vai interferir. E quando você menos espera, tudo aquilo que Deus já está planejando de antemão para fazer começa a acontecer. E você não tem tempo nem de reagir. Você tem que tomar muito cuidado. Você não pode brincar com Deus. Você não pode levar Deus na brincadeira. Por quê? Porque Deus dá sinais em relação àquilo que você precisa fazer. Se você não faz, quando as coisas começarem a acontecer e quando vier palavra de juízo, você não vai ter tempo nem de pensar. Tudo se desenrola de modo que você é surpreendido, Deus age e muitas das vezes traz punição sobre a sua vida. Por quê? Porque no momento certo para você agir, você não agiu. Você procrastinou, você jogou para frente. E quando chegou um momento inesperado para você, tudo aconteceu num milésimo de segundo, num momento em que você não esperava. Assim foi com Amã. Foi para frente, levando a vida dele, os planos dele, a arrogância, a ira dele, o sentimento, né, de vingança, a soberba, a arrogância com que ele lidava com as coisas. E quando ele menos esperou, ele foi apanhado. Foi apanhado por coisas que aconteceram simultaneamente, rapidamente, e envolveram ele de tal maneira que ele não teve nem tempo de reação. O banquete do vinho. O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, Esther 7:2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto de nazireado, número 6:4. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se advertiram totalmente, que se abstiveram, abstinência totalmente do vinho, por Deus. Jeremias 35:6-19. No Novo Testamento, o ensino não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito. Todo esse trecho aqui, todo esse trecho aqui, daqui vindo para cá, uso dos exemplos bíblicos, ok? Então alguma pessoa pode querer mencionar aqui banquete do vinho, que foi promovido pela rainha Esther, onde ali foi operado justiça da parte de Deus contra Amã, pode querer se valer disso aqui como uma palavra benéfica ao uso, à ingestão de bebidas alcoólicas ou fermentadas, né, como o vinho. Tá, o que nós temos a dizer é o seguinte: primeiro, você não precisa distorcer os textos. O texto é o texto e é o que ele está dizendo. Era um banquete de vinho, estavam ingerindo vinho, ok? Agora, quem estava ingerindo vinho e em que circunstâncias? A rainha, o rei e esse amigo de de uma alta patente, tá? Que era Amã, um conselheiro pessoal do rei, uma pessoa em que o rei confiava. Então o ambiente ali não era de bebedeira nem de excesso. Isso seria reprovável aos olhos do rei, se a rainha enchesse a cara e ficasse cambaleando, tá? Então isso seria totalmente reprovável aos olhos do rei. Então certamente eles estão ali bebendo moderadamente, ok? Então isso aí não há o que se dizer. Isso é pretexto para eu ingerir vinho? Não. Aí ele começa a citar os exemplos onde fala sobre abstinência, sobre até proibições. É proibido ao nazireu, que tem um voto especial, é proibido ao sacerdote, tá? Os recabitas fizeram voto de abstinência. Ele reforça para poder se precaver de qualquer uso mal intencionado. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus e aqueles que estão fazendo o uso do texto sagrado movidos pela ação do Santo Espírito, tá certo? Com
uma intenção correta, eles não vão se aproveitar de textos para manipulá-los e assim criar para si qualquer tipo de pretexto. A Bíblia Sagrada fala acerca de não se embriagar, sim, é assim que ela trata a questão, para não se embriagar, mas se encher do Espírito. Mas isso não necessariamente significa que eu precise ingerir. Por isso que ele traz a questão do voto de abstinência feito por esses chamados recabitas, tá? Então a abstinência é o caminho mais eficaz, a abstinência é o caminho mais seguro. Então, para que nós possamos inclusive ajudar os irmãos que são fracos nessa questão. Então, o vinho, a sua ingestão não trará benefícios, não trará qualquer tipo de benefício. E a sua abstinência é uma grande bênção. Esse é o peso que você tem que colocar na balança. A sua ingestão não ajuda em nada e a sua abstinência, ela é uma grande bênção, porque assim você se livra de algo que você não precisa e você ainda ajuda aqueles que têm dificuldades em relação a isso, ok? Então, a abstinência é uma grande bênção. Agora, se alguém quer fazer uso disso no seu privado, no seu particular, é problema de quem fizer. É aquela questão colocada por Paulo: aquele que quiser comer carne, não escandalize seu irmão que não come, ok? E nem fique se ufanando disso, de ser mais maduro, mais equilibrado. Não faça isso. Esse não é um caminho de sabedoria. E se você se abster, ótimo, parabéns. Isso é muito melhor, é um caminho muito mais aconselhável, muito mais louvável, e você está fazendo isso como meio também de ajudar a muitos irmãos que estão lutando contra o alcoolismo, lutando contra os vícios, buscando o caminho de santificação, ok? A abstinência não é uma determinação, mas é uma bênção extraordinária. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha. Ele começou a dar sinais de preocupação, ok? Diante da fala dela. A fim de atendê-la, o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco de morte, tudo aquilo já estava sinalizando, não era bobagem, né? Ela correu risco de vida ali. Então, entrar à sala do trono sem ser convidado era algo agressivo. Poderia ser mal interpretado facilmente. Ela correu risco de vida. No primeiro banquete, o suspense quanto ao que lhe afligia deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão novamente inquirir. Sua petição, rainha Esther, qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. A essa altura talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Esther 7, 6-3. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a sua postura. Veja a sabedoria, veja a estratégia, tá certo? Veja a postura, ok? A firmeza, a coragem que ela manifesta na sua atitude, como a sua denúncia foi contundente e veio no momento certo em que a atenção do rei estava totalmente voltada para ela. Ela sabe primeiro chamar a atenção do rei, concentrar, o rei estava totalmente atento ao que ela estava a dizer, seu coração estava inclinado, estava favorável a ela, então ela apresenta de uma forma equilibrada, de uma forma direta, sem enrolação, ok? E coloca toda a gravidade da questão sem precisar descer do nível, sem precisar apelar, nem xingar, nem praguejar, nem vociferar, nada disso. Ela apresenta de uma forma muito clara e muito direta a questão dentro da sua seriedade, dentro da sua importância. A vida dela e a vida do seu povo, a vida da rainha e a vida do povo, certo? Que eram súditos do rei e eram descendência, né? E eram parentes étnicos, né? E era o povo dela. Então ela apresenta isso de uma forma muito clara, de modo que não restam dúvidas do risco que ela e o seu povo estavam sofrendo ali pela trama de Amã, aquele homem que era perverso, que era mau. E outra, ela não fala pelas costas não, ela chama e fala na cara,
ok? Isso que é impressionante. Com certeza ela ganhou muitos pontos diante do rei com essa atitude. Ela não veio pelas costas e falou: sabe, Amã, dando oportunidade a Amã de falar de forma privada com o rei e reverter a coisa. Não, é na cara. Chama ele aqui, chama o rei, estão à vontade, estão muito bem? Pois é, foi esse fulano aqui que fez isso, que disse isso, que está planejando isso, que tal. Foi ele, está aqui diante de ti e ela está acusando ele na presença dele, não é pelas costas, é na cara dele. Então é uma presença de fato muito forte, tá certo? E uma postura muito correta, assim, uma postura de fato muito contundente. A fúria do rei contra a injustiça, a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e do seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Onde ela vai comparar até que seria melhor até se entregassem eles como escravos, né, do que isso acontecesse. Ao rei o absurdo do plano, como aquilo era de fato excessivo, louco e absurdo. Você querer a destruição de um povo inteiro, um genocídio, motivado pelo quê? O que motiva isso? Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável à venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Se esse fosse o caso, então não haveria motivo para tudo aquilo. Mas como não era esse o caso, e sim a sua morte e sua destruição, como hoje alguns grupos extremistas alimentam até a mente de crianças com esse desejo pela destruição do povo de Israel, do povo judeu, mesmo tendo todo esse histórico de derrotas e que ainda permanecerá ceifando a vida de muitos que intentarem isso, a destruição do povo judeu, ok? Então continuam ainda obstinados nessa causa de tentar eliminar o povo judeu, mas isso não terá êxito. Isso acarretará ainda em outras guerras que estão para se estabelecer. Estamos aí para ver eclodir uma guerra prenunciada pela Bíblia já há muito tempo. No livro de Ezequiel, por exemplo. Então você tem visto conflitos em decorrência desse mesmo desejo satânico, demoníaco da destruição do povo de Israel, do povo judeu, e isso acarretará ainda no desfecho dessa grande batalha anunciada no profeta Ezequiel. Está para acontecer, estamos na iminência disso, tá certo? E já temos aí todo um histórico de como Deus preserva o seu povo, de como Deus de fato tem ainda um desfecho para o povo de Israel, para o tempo escatológico. Ainda há muitos deles que virão arrepender-se e receber Jesus como seu Salvador. E Deus tem um plano escatológico para eles. Quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Ele de fato não havia se preocupado com os pormenores, porque ele confiava plenamente na gestão de Amã. Ele entregava a ele este poder, tá certo? Para administrar, para gerir muitos desses decretos. Precisava da sua anuência, mas ele não tomava conhecimento dos detalhes. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje na Câmara dos Deputados, lá nos vereadores, nos senadores, ok? As leis que são propostas, votadas, muitas das vezes não se conhecem as peculiaridades dela, todo o seu desfecho, tá certo? As consequências que estão ali previstas e muitas das vezes são aprovadas sem uma análise mais profunda. E quando você tem então certos grupos que estão ali defendendo interesses antagônicos, eles é que vão se preocupar em analisar e tentar propor ali uma modificação e barrar ali alguma aprovação. Por quê? Porque tem interesse em tomar conhecimento disso, mas é de conhecimento de todos? Não, muitas coisas são
julgada sem que tenha conhecimento pleno acerca de todos os pormenores dela. É o que aconteceu aqui. Se acontece hoje, com toda a tecnologia disposta, imagina naquela época. Veja só. Às vezes até aos pais escapam fatos próximos a seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Essa é a questão. Nós temos visto isso hoje. Excesso de poder na mão de certos líderes que estão conduzindo o destino de um povo para um desfecho trágico, ok? Porque acumularam poder, estão fora da sua alçada, estão começando a tomar decisões que acarretam prejuízo para todo um povo. E isso tem que ser mudado. Ninguém pode receber tanto poder. Tem que haver um limite, tem que haver uma vigilância sobre isso, tem que haver uma forma de reverter isso, ok? Então tem havido acumulação do poder na esfera do judiciário, por exemplo, como nós temos observado. Mas enquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther, Amã foi longe demais. E aí Amã, ele começou a interferir numa área que ele não imaginava que lhe trariam terríveis consequências. Ele não imaginava que isso poderia ter esse desfecho, né? Nas famílias, perdão, isso aqui, deixa eu ver, 2, 3. Vamos lá, eu acredito que tenho que vir pra cá. Terrível reação do rei. Pensei que fosse continuação daqui pra lá, mas não. Ah, sim, continua assim. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Ok, isso aqui é continuação, sim. Cada um deve entender o seu próprio limite, não abusar de direitos ou medir força. Não abusar de direitos ou medir força. No estilo ou ele ou a eu. No estilo ou ele ou eu. Tá certo? Ou ele ou eu. Colocar esse... chegar a esse ponto, né, de colocar essa determinação. Fazer isso é atrair o mal sobre si mesmo, em um efeito bumerangue, como acontece com Amã. Então Amã, ele abusou do poder até quando pôde, né? Ele foi longe demais e ele não imaginava que ele ia trazer sua própria destruição através de uma decisão sobre um povo que ele julgava ser um povo dispensável, um povo sem qualquer tipo de importância, né? Então ele julgava que aquele povo estava nas suas mãos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos continuar. 3. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. Um povo irrelevante. Eu queria dizer, né, que a palavra estava fugindo. Então ele acreditava que fosse um povo irrelevante, mas na verdade se deparou com esse terrível erro cometido que ceifou a sua vida, certo? Então a sua arrogância o levou à sua destruição. Como a Bíblia diz, a arrogância precede a ruína. A arrogância precede a ruína. É isso que é nos anunciado, nos alertado pela Sagrada Escritura. Com toda a firmeza, Esther... Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. Justiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. Isso eu acho extraordinário. Essa coragem, essa valentia de expor isso diante de Amã e não pelas costas, para não lhe dar a oportunidade de distorcer as suas palavras, ok? Então isso tem que ser adotado como postura para todos nós. O homem, o opressor, o inimigo é este mal Amã. Esther 7,6. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Por isso Esther estava ali. É isso que os nossos representantes precisam entender. Aquilo que aconteceu com Esther acontece hoje em relação ao âmbito político, jurídico, tá certo? Empresarial,
Deus coloca as pessoas certas no lugares estratégicos, para que elas venham a ser a voz de muitos. É isso que acontece quando um político faz a defesa daquilo que é de acordo com a tradição, o conservadorismo, tá certo? As tradições judaico-cristãs, em antagonismo a certas ideologias que querem trazer a destruição disso, a certas ideologias que querem avançar contra, tá certo? Esses parâmetros da vida, que querem destruir esta forma, essa maneira de viver. Então querem com isso distorcer a sociedade, trazer uma modificação profunda, invertendo os valores. Então quando eles se posicionam, arriscam a sua própria imagem, correndo risco de vida até em muitos momentos, em muitas ocasiões, eles estão assumindo o papel de Esther diante de Assuero, falando em favor de um povo, porque Deus a colocou ali para isso. Deus proporcionou que ela estivesse ali para isso. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou um motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força, tá certo? Como se estivesse, né, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo, de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior, porque voltou do jardim mostrando sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. É a maneira como o rei entendeu aquela cena, e isso na verdade é resultado de toda a postura que Amã tem tomado ao longo da sua vida, sua postura arrogante, extremamente arrogante, né? E que o levou a essa situação de desgraça, essa situação de destruição, ok? Ele está plantando o que ele colheu, somente isso. 3. O grande livramento. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios 20, verso 2. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, aqui a gente viu lá, né, naquele subsídio, isso aqui já é uma sentença de morte, né? Cobrir o rosto de Amã. Então aqui já é uma sentença de morte sobre Amã, e talvez Amã já estivesse até morto naquela situação. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo? Exatamente o que ele pretendia, e na verdade o objeto daquele espetáculo foi ele mesmo. Os ventos mudaram. Até aquele dia, a execução de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostraram diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução. Aqueles que ele reputava talvez como aliados, pessoas que estivessem debaixo de sua influência, uma vez que apresentado sua fraqueza, se voltam rapidamente contra ele, e tudo mudou. Confia no braço da carne, conforme é o texto bíblico alerta. Maldito o homem que confia em si mesmo, que diz: o braço da carne me livrará. Confia no seu próprio braço e não confia em Deus, não confia no Senhor. Informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tinha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Esther 3 ou 4, ele faz aqui, levanta essa questão, né? É até possível que ele tivesse até denunciado a atitude ousada de Mardoqueu para Amã. Olha, ele não se inclina como os outros, né? Agora soube ser perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou que havia uma forca preparada para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara bem do rei.
aquilo que a gente já pontuou na leitura, né? Você vê como tudo parece detalhe bobo, mas na verdade todo esse detalhe sutil reforça o argumento. Não somente Amã preparou uma forca para Mardoqueu, mas quem é Mardoqueu? Aquele que falou bem do rei. Veja, seria justo então que Amã fosse enforcado na forca. É a conclusão que ele pretende induzir o rei a chegar, e facilmente ele chega a essa conclusão, tanto que já era mesmo a sua intenção. Ele só teve agora um reforço: enforque Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu, tá certo? Uma vez que ele queria enforcar aquele que havia falado bem acerca de mim, ou seja, denunciado aquela ação, né, aquele atentado que haviam planejado contra o rei, que falava bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou, ok? Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Deus deu diversas oportunidades para isso, ó. Ele, na sua arrogância, não soube observar. É o espírito rebelde contumaz do homem que o leva à perdição. Lamentações 3:39, Ezequiel 18:20 a 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Olha a extensão do ódio desse homem, o desejo de sangue, de vingança, de destruição, e como isso caiu sobre ele. Isso é um exemplo para todos. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esther 8:10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Então essa lição é extraordinária, é importantíssima e ela traz muitas lições de vida para todos nós. Agora vamos partir para a lição de número 13, 29 de setembro de 2024, Esther, a portadora das boas novas. E graças a Deus fui convidado para fazer o encerramento, abordando tanto a lição 13 como um resumo sobre o trimestre na congregação que está ali no Parque Continental. Eu agradeço a todos por permanecerem até o fim desse vídeo. Peço para que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus